Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olha, a tia Cris está aqui novamente, ó, toda enfeitadinha de festa junina. Olha só quem veio hoje para nossa aulinha. O boi e esta menina, ó, toda enfeitada. E aí, vocês gostaram da nossa aula da semana passada? Foi muito legal, não foi? Vocês lembram do cartaz que eu falei? Que nós estamos agora no São João da Parnaíba e que o São João da Parnaíba este ano é bem diferente, né? Todo mundo em casa. Olha só quem eu trouxe para vocês conhecerem. O cartaz, para a gente lembrar, não é? Que nós estamos no São João da Parnaíba 2021. Mas olha só, esta é a professora Cláudia Ferro, lá do Portinho. Ela está trabalhando junto com a gente, com a temática junina do São João da Parnaíba. E ela, ó, se preparou todinha, gravou umas aulas bem legais para os alunos dela. E vocês querem ver como é que estão os alunos dela? Olhem só, nós temos aqui, olha, o Pedro Henrique, todo enfeitado, até de bigode. Nós temos aqui, olha, a Paloma também toda linda, de vestido rodado. Nós temos o Silvestre Júnior, que adora assistir às aulas na TV, sabiam? Sabe por que eu sei? Porque olha só, a professora Cláudia também me enviou as fotos dos alunos da Escola Municipal Gastão Neves. Olha só, a Emily e o Santiago, que são do 2º e do 4º e do 3º ano. O Pedro Henrique, que é do 1º ano. O Silvestre Júnior, olha ele aqui, do 2º ano. E o Enzo, do 1º ano. Todos são alunos da Escola Gastão Neves. E eles estão ligadinhos nas aulas na TV, juntamente com o São João da Parnaíba, tá bom? Continuem assistindo às aulas, continuem estudando e aprendendo muito, tá? Mesmo em casa, é tempo de aprender, certo? Vamos agora para a nossa aulinha, vamos saber o que a gente vai ter hoje no nosso dia? O que teremos hoje? Nós teremos música, nós teremos na nossa análise linguística o estudo da letra C, certo? E claro, a tia Cris não pode deixar a aula sem uma atividade do dia, tá bom? Vamos lá? Olha só, vocês lembram lá daquela aula das cantigas de roda? Que a tia Cris trouxe uma roleta musical? Pois hoje eu trouxe novamente para a gente começar a aula já, ó, cantando e dançando, tá bom? Eu canto e vocês dançam, certo? Pois olha só, eu vou clicar e quando eu clicar na tela, a roleta vai girar. Quando parar, a gente vai observar a imagem, a gente vai cantar uma cantiga de roda, porque vocês sabem, né, que as cantigas de rodas, elas estão presentes nas festas juninas, não é? Faz parte da tradição popular, da nossa cultura popular brasileira, tá bom? E nós já falamos disso há 2 semanas atrás, vocês lembram? Pois então vamos lá. Tchan, 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 tchan. Eita! Olha só, gente, esta cantiga, vocês conhecem? É um carneiro. Vocês conhecem? A música, a cantiga do carneirinho. Carneirinho, carneirão, neirão, neirão, olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão. Lembram? E pois depois vocês podem continuar cantando, tá bom? Vamos rodar a roleta novamente? Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Vocês conhecem alguma música do cachorrinho? Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar. O tindolele, o tindolele lá lá, o tindolele, o tindolele lá lá. Vamos rodar a roleta novamente? Tchan, 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 tchan. Caranguejo. Quem conhece uma cantiga do caranguejo? Hã? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Lembraram? Vamos lá, de novo. Tchan,
tchan, tchan. A cantiga da capelinha. Quem conhece capelinha de melão? Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorde não. Acordai, 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 João. Vocês lembram? Vamos rodar só mais uma vez? Tchan, 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 tchan. Olha só, gente, caiu na imagem da casinha. Vocês conhecem uma cantiga de casinha? Vou cantar uma para vocês, tá bom? Tem uma casinha, abro a janelinha, deixa o sol entrar. Abro a janelinha, deixa o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, onde os passarinhos voam nela sim, onde os passarinhos voam nela sim. Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, onde o riozinho passa nela sim, onde o riozinho passa nela sim. Perto da árvore está trovejando, perto da árvore está trovejando. Fecha a janelinha que já vai chover, fecha a janelinha que já vai chover. E vocês conheciam essa cantiga? Conheciam? Alguns sim, né? Outros não. Tia Cris canta meio ruinzinho, mas valeu, não valeu? Olha só, gente, agora a gente não vai mais rodar a roleta, certo? Eu quero chamar a atenção de vocês para estas cantigas que nós cantamos agora. Olha só. Tchan, 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 tchan. Eu trouxe aqui no slide os nomes das cantigas que estavam lá naquela roleta. Vamos ler comigo? Olha só. A primeira cantiga foi aquela que a gente cantou primeirinho, né? Ó, vamos lá, vamos ler? Carneirinho, carneirão. É o título da cantiga. Essa daqui a gente não cantou, tá? Não deu pra gente cantar. Mas olha só, vamos ler? Ciranda, cirandinha. Ciranda, cirandinha. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Lembram? Qual foi a outra cantiga que nós cantamos? Essa a gente cantou, ó. Cachorrinho. E essa daqui? Quem consegue ler comigo? Ó, é fácil. Olha só. A canoa virou. A canoa virou. Por deixar ela virar. Foi por causa da Maria que não soube remar. Lembram? Olha só, aqui a casinha. Vamos ler? A casinha. Qual foi a outra? Capelinha de melão. Olha só. E esse daqui a gente não cantou, mas vocês conhecem, né? Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Olha só o nome da cantiga, o título da cantiga. Coelhinho da Páscoa. E esta nós cantamos, e esta é muito legal, não é? Olha só o nome, caranguejo. Tia Cris, eu percebi uma coisa. Vocês perceberam também? Olha só, gente. Todas estas cantigas, elas são escritas ou tem na sua formação, no título, uma letrinha. Que letrinha é essa? Vocês já sabem. É a letrinha C. Muito bem. Olha só. Vamos fazer o sonzinho do C? O C não tem só um som, vocês sabiam? Olha, ele tem um som de, por exemplo, carneirinho, mas ele também tem um sonzinho, ó, de ciranda, certo?
E olha só que coisa interessante. Todas estas musiquinhas que nós cantamos e que vocês dançaram, elas são cantigas de roda. E não é, gente, que a palavra cantigas também começa com essa letrinha aqui, ó. Olha só, começa com a letrinha C, só que o sonzinho aqui é can. Cantigas de roda. Olha que interessante, não é? Pois é justamente sobre a letrinha C que a gente vai continuar estudando, certo? Lembrando que esta letra C aqui, ó, que a tia Cris está mostrando para vocês, ela é a letra C bastão, de imprensa, não é? E esta outra aqui é a letra cursiva que vocês escrevem no caderninho de vocês, certo? Olha só, gente, eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre a nossa língua. Eu já até falei um pouquinho, olha. Cirandinha, si. Olha o sonzinho, si. Começa com C, certo? E olha só, capelinha, K. Também começa com C. São dois sonzinhos diferentes da letra C, certo? A gente tem aqui, ó, CI, si e o CA, K, certo? Não podem esquecer dos dois sonzinhos da letra C, certo? Olha só, outra curiosidade sobre a nossa língua. Olha a palavra caranguejo. Vocês sabem, vocês conhecem um caranguejo, não conhecem? O caranguejo, ele é grande ou ele é pequeno? Ele é pequenininho, não é? Cabe na palma da mão da tia Cris, um caranguejo. Cabe na palma da mão de vocês também, não cabe? E olha só, ele é pequeno, mas o nome dele, a escrita do nome dele é grande. E a canoa? Será que a canoa cabe na minha mão? Nananina, não. Mas olha só o tamanho do nome canoa. Canoa é um nome pequeno, tá? Então, quando a gente for escrever, a gente já tem que pensar. Ora, a imagem do objeto, da pessoa, de qualquer coisa que seja pequena, mas pode ter um nome escrito grande, certo? E aí vocês vão lembrar do caranguejo e da canoa, tá bom? Agora eu convido vocês, vamos contar quantas letras tem o caranguejo? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras, gente, tem a palavra caranguejo, ó. Caranguejo. E vamos ver quantas letras tem a palavra canoa? 1, 2, 3, 4, 5. Tem quantas letras? 5 letrinhas. Viu como é legal a gente estudar sobre a língua? E agora, quantas sílabas tem a palavra caranguejo? Vocês lembram, né? A gente sempre conta com os dedinhos ou com as palminhas, tá bom? Ó, caranguejo. Contaram? 4 sílabas, ó. Caranguejo. 4 sílabas. Conferido. E canoa? Canoa. 3 sílabas. Olha que legal. Agora, vamos rapidinho para a nossa atividade? Vamos lá? Quais os títulos das cantigas que nós vimos hoje que rimam com carneirinho? Olha só. Cirandinha, cachorrinho, canoa, caranguejo, coelhinho, capelinha ou casinha? Tia Cris já deu a resposta. Cachorrinho, muito bem, cachorrinho. Cachorrinho, carneirinho, terminam em inho. Lembram? E qual é o outro título que está aparecendo na tela que termina em inho? Tá fácil, né, gente? Muito bem, coelhinho. Coelhinho. São as duas palavras que rimam com carneirinho. Vamos para
Outra atividade, quais os títulos que rimam com cirandinha? Cirandinha, vamos lá, eu vou colocar novamente todas as figuras, certo? Olha só, a cirandinha. Cachorrinho, canoa, caranguejo, coelhinho, capelinha, casinha. Qual é a cantiga, qual é o título da cantiga que rima com cirandinha? Vamos lá? Agora eu vou esperar que vocês respondam. Pensem aí, olhe bem direitinho na tela. Vamos lá? Isso, gente, olha, tem casinha, que rima com cirandinha. Tem também capelinha, que rima com cirandinha. Todas são terminadas em inha, I-N-H-A. Ó, gostei de ver, gente. Muito bem. E aí, gente, vocês gostaram da nossa aula? Gostaram? Vocês gostaram de estudar as cantigas que começam com a letra C? Agora, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar palavras, figuras que também tenham a letra C na sua formação. Vão recortar e vão colar no caderno de português de vocês, tá certo? E lembrem-se de enviar a foto da atividade para o professor ou para a professora de vocês, tá certo? Eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, gente! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui novamente para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar um gênero textual muito conhecido e que às vezes você até utiliza no seu dia a dia, mas até não sabe qual é o nome desse tipo de gênero, desse tipo de texto. E é o que nós vamos aprender hoje, um pouquinho mais sobre ele, detalhadamente, tá bom? Saber o que é, para que serve, qual a função. E antes, né, a gente vai passar um pouquinho sobre esse mês que nós estamos vivendo, né? Como na aula passada eu havia dito para vocês, é um mês das festas juninas. E como também eu já havia dito, esse ano, como no ano passado, nós não vamos ter aquela festividade que nós fazíamos nas nossas escolas, não é? Devido à pandemia. Porém, essa mesma alegria a gente vai levar para dentro da nossa casa. Nós vamos vivenciar esse momento riquíssimo que é a nossa cultura, que está muito próxima de nós. Então, antes da gente começar a falar sobre esse gênero textual, nós vamos ver um pouquinho disso, tá certo? Bem, o mês junino chegou, né? E com ele muitas coisas boas, tá certo? Como São João da Parnaíba, que em anos passados a gente participava, né? A gente ia até as apresentações, fazer as apresentações. E é um momento assim muito belo da gente observar tanta riqueza que tem a nossa cultura, né? As festas, as danças, as comidas, né? Bem, aí, ó, neste mês nós comemoramos os dias dos santos. Você sabe quais são esses santos? Tá aqui os santos, ó. Santo Antônio, que comemoramos no dia 13 de junho, tá bem perto já, né, do dia 13. São João, que é no dia 24 de junho. E São Pedro, que é no dia 29 de junho. Tá? Esses são os 3 santos que se comemora, né, o dia deles nesse mês. Bem, nós temos nas nossas festividades as danças, né? Essa foto que eu coloquei para vocês é a dança do boi, que é aqui da nossa cidade, o Rei da Boiada, tá certo? Olha aí como é riquíssimo, né?
tudo que nós fazemos dentro da nossa cultura. Nós temos também quadrilhas, né? E rainhas, tá? Nós temos a quadrilha e rainha. Eu trouxe aqui uma quadrilha, e é uma quadrilha mirim, tá? Que é a chamada quadrilha Balancinha, também aqui de Parnaíba. Então, são as crianças que estão aí, né? Fazendo esse momento festivo, para você ter uma ideia, para que a nossa cultura não desapareça, tá certo? Para que a gente possa propagar. Então, as crianças serão, né, esses multiplicadores, tá? Então, é bom envolver as crianças também nessas festividades, né? Assim como nós envolvemos vocês nas nossas festas na escola, que vocês se preparam, vocês se arrumam, colocam roupas, né? Temos a dança do boi, temos a quadrilha, outros tipos de danças. E aí nós temos várias outras coisas, que são as barracas, as brincadeiras, que isso também é muito divertido. Por isso que eu falei para vocês, o mês de junho é um mês assim divertido, colorido e saboroso, né? Temos aí, ó, a Rainha Junina, né? Temos barracas com comidas típicas. Quem aqui não gosta de um bolo de milho? Quem aqui não gosta de uma farofinha, não é? Com carne seca. Gostoso, né? Então, nós temos barracas com doces, bolos, mungunzá. Quem aqui não gosta de mungunzá? Né? Uma delícia. Eu sei que você também gosta. Olha aí as comidas que a gente prepara. E durante essas festas, elas são vendidas, né, para as pessoas que vão lá prestigiar as danças, né, as quadrilhas, a dança do boi, que tem toda uma história por trás disso, né? Não é uma coisa feita só para mostrar, mas tem uma história de vida, tem uma história, né, de um povo que está ali sendo contada para nós. Então, é interessante também a gente valorizar tudo isso, que está muito próximo da gente e que a gente não pode deixar morrer, tá? Bem, nas barracas nós também tínhamos brincadeiras, olha aí a brincadeira da argola, quem nunca brincou de argola, né? Acertar e ganhar um brinde, um prêmio. Nós temos a pescaria mais, digamos assim, procurada, né, pelas crianças, é a barraca da pescaria, né, que conseguir pescar, tá, e ganhar um prêmio. E muito interessante. O jogo do boliche de latas, né, quem derrubar todas as latas, são brincadeiras que a gente encontra dentro dessas festividades, né, dentro dessa festa maior que é a festa junina. Bem, tinha também, dentro dessa festividade, um momento de mandar recados, né? Aí tinha um recadinho, nós chamávamos até de correio elegante. Esse correio elegante era um momento em que as pessoas iam lá, pagavam assim, um valor mínimo, né? Só para constar, e mandavam um recadinho para quem quisesse. Ou seja, para quem queria durante a festa. E esses recadinhos eram colocados, né, e às vezes divulgados no microfone. Então, mas o que eram esses recadinhos, né? Bem, durante as festas as pessoas mandavam esses recadinhos para que pudesse, por exemplo, se encontrar lá na barraca da pescaria para a gente brincar, vamos ver quem vai ganhar, né? Quem vai ganhar mais brindes, né? Aí combinava através desse recadinho para chegar ao que foi combinado, né? Para realizar o que foi combinado. Mas que recadinhos eram esses, né? Bem, esses recadinhos eram os bilhetes. E o bilhete é a nossa temática de hoje, é o nosso gênero textual que nós vamos estudar, tá certo? Mas o que são esses bilhetes, esses recadinhos, né?
Bem, são textos comunicativos, né, que contêm mensagens simples e curtas, tá? Os quais são escritos em pedaços de papéis, enviados para uma amiga, para a mãe, para o pai, para quem você quiser. Então, o bilhete é esse recadinho curto, que nas festas juninas a gente realizava lá, entregando para o amigo, para a amiga, demonstrando um carinho, às vezes, ou combinando, como eu já disse aqui para vocês, né? Se encontrar na barraca tal para a gente brincar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Que horas, tal horas, que dia, tal dia, né? Então, esse bilhete, ele tem essa importância, essa função. Qual é a função do bilhete? Comunicar, tá? Comunicar alguma coisa breve, curta, do seu cotidiano. Mas o que é o cotidiano? É o dia a dia, o seu dia a dia, né? Então, o bilhete, ele tem essa função, ó, de comunicar, tá? São textos comunicativos, tá? Em pequenos papéis, com mensagens simples e curtas, tá? Não são coisas longas, nós não vamos escrever carta. Carta já é um outro gênero, então eu quero avisar algo bem rápido, então é um texto bem curto, tá? Mas que seja objetivo, que seja, que tenha sentido também, não é? A gente não pode escrever coisa com coisa, né? Lembrem-se, as frases devem ter sentido, serem bem escritas para as pessoas entenderem o que você está falando. Então, vamos ver aqui. Eu trouxe para vocês, olhem aí, um exemplo de bilhete. Então, vamos ler esse bilhete? Mariana, traga a sua boneca nova para brincarmos na minha casa. Vamos fazer comidinha. Convide a Paulinha também. Um beijinho de sua amiga Thalita, 21/5/2011. Então, esse bilhete foi escrito em 2011, tá? Então, quem é que está escrevendo esse bilhete? Quem é que vai receber esse bilhete? É importante a gente identificar tudo isso dentro desse pequeno texto, tá bom? Outro ao lado que eu estou colocando aí para vocês, olhem. Saí com minha sobrinha, Júlia, saí com minha sobrinha para visitar um parente. Volto na hora do almoço. Abraços, Marisa. 8/9/2013. Então, esse bilhete foi escrito no dia 8 de setembro de 2013. Então, também está aí quem vai receber e também quem escreveu esse texto. É importante, como eu repito, você saber identificar esses itens, esses elementos dentro desse texto, tá? Para você entender realmente quem é que está lhe enviando, o que é que está dizendo, para que você entenda o bilhete, a mensagem que está sendo transmitida. Bem, então vamos ver aqui. Quais as características do bilhete? Você sabe? Nós temos aqui caráter informativo, ou seja, informar alguma coisa, né, que você deseja para alguém. Então, você vai avisar de alguma coisa, convidar para alguma coisa, né? Então, você vai informar. O outro que nós vamos ver é o texto, ele é cotidiano e breve. O que quer dizer isso? Um texto cotidiano. Quer dizer que esse texto é do seu dia a dia, o que está acontecendo na sua vida aí, no seu dia a dia, durante você em casa, né? Ou dependendo do lugar onde você estiver. Então, esse texto é falando sobre o seu dia a dia, né? Do que acontece com você durante a sua vida aí na sua casa. E é um texto cotidiano e breve. Breve quer dizer o quê? Curto, né? É um texto curto. Ele é escrito em primeira pessoa. Como assim, professora? Primeira pessoa? Sim, primeira pessoa. Isso quer dizer o quê? Que esse texto é você quem está escrevendo. Sou eu, né? Primeira pessoa, eu, tá? Então, se você está querendo comunicar algo para alguém, então é você que está escrevendo. Então, é a primeira pessoa, é você.
E aqui a linguagem, como já falei, é uma linguagem coloquial, né? Ela está muito ligada ao nosso cotidiano. O que é coloquial? É uma linguagem informal, aquela que você fala aí no seu dia a dia. Não tem nada muito rebuscado, muito cheio de coisas. É uma linguagem simples, tá? Como você fala normalmente. Porque o bilhete, ele é um gênero textual que a pessoa que faz o bilhete, ela tem uma proximidade afetiva muito com quem vai receber, tá? Então, por isso que a linguagem, ela é informal. Uma linguagem, ela é coloquial, porque é uma linguagem do seu dia a dia e não é eu não vou escrever um bilhete para uma pessoa de autoridade, né? Eu não posso fazer isso. Aí já é um outro tipo de texto. Mas para minha colega, para o meu pai, um bilhete para minha mãe, isso eu posso fazer. E com uma linguagem bem simples, tá? Não precisa ser nada muito rebuscado, nada muito, né, complicado. E a presença, lógico, do emissor e receptor, né? Aí o que é isso, hein, professora? Não sei o que é isso aí, não. Emissor, receptor, não sei. Então vamos lá. Emissor é aquele que recebe. Aliás, desculpa. Emissor é o que emite, é o que vai mandar o bilhete, tá? Então, o que escreve o bilhete é o que vai emitir o bilhete, é o emissor, é aquele que envia o bilhete, tá? E o receptor é aquele que recebe, tá certo? Emissor envia, receptor recebe. Então, vamos ver. Se naquele bilhete lá da Mariana, né? A Mariana é quem ia receber o bilhete, então ela é a receptora. Então, ela vai receber o bilhete, tá? E quem escreveu é o emissor, aquele que vai enviar o bilhete. Então, o bilhete ele tem emissor e receptor. O emissor envia, receptor recebe, né? Então, esses elementos são importantes você detectar dentro de um bilhete. Até para você saber quem é que está enviando o bilhete para você, não é? É importante isso. Bem, o bilhete também tem alguns elementos. Ele tem o que nós chamamos de destinatário, né? Aqui, ó, destinatário, a pessoa a quem se destina o bilhete, para quem eu vou enviar o bilhete. Então, essa pessoa é o destinatário. Se eu vou enviar para o meu pai é o destinatário, é o destino do qual esse bilhete vai. Então, é para lá que ele vai. Então, é o destinatário. Nós temos aqui o corpo do texto. O que é o corpo do texto? É a mensagem que você vai escrever, tá? Pai, vou chegar atrasado para o jantar. Pai, eu vou à casa do meu colega fulano de tal. Isso que você está dizendo para o seu pai, escrevendo, é a mensagem. Então, ela tem que ser bem clara para que não haja dúvida de entendimento. Você tem que ser claro na escrita, na hora de escrever, né? Então, o corpo do texto é o assunto do texto, é a mensagem, é o tema, o que está sendo escrito, né? É a mensagem curta que será transmitida, né? Que inclui aí, lógico, o assunto. Nós temos aí a despedida, tá? A despedida é uma linguagem informal, ó. A despedida é uma linguagem informal, ela pode ser através de um tchau, ou um beijo, né, ou um abraço. Isso aí vai depender da sua proximidade com a pessoa que vai receber esse bilhete, tá? Ó, eu coloquei um exemplo, ó, botei beijos, abraços, se cuida, dentre outros que você pode colocar também. E data. É preciso que a data esteja escrita lá nesse bilhete, sabe por quê? Porque é para saber se o que você está dizendo vai acontecer hoje ou já aconteceu, porque é importante isso, né? Se for um bilhete que vai dizer, olha, eu preciso encontrar com você amanhã, mas se não tem data do dia que foi escrito o bilhete, como é que eu vou saber se é o amanhã?
né? É importante ter essa data aí para que você possa se localizar no tempo, tá? No tempo desse bilhete, para que não, por exemplo, ou deixe de ir ao encontro, né? Ou deixe de ir ao que está sendo combinado, tá? Então, destinatário, corpo de texto, despedida e data são elementos fundamentais que devem estar dentro do bilhete, tá? Então, nós temos aqui, ó, exemplos, né? Olha aí, Mari, não poderei ir, ó, Mari é quem vai receber. Não poderei ir hoje à tarde te encontrar no centro. Tive um probleminha aqui em casa. Depois te ligo, beijos enormes, se cuida, olha aí, né? Dani, 21/5/2021. Então, ó, o corpo, né? Aqui é o corpo do bilhete, a receptora, quem vai receber, e quem vai emitir o bilhete, ó, a Dani que tá mandando o bilhete. E aqui ela tá com a saudação aqui final, né? Beijos enormes. Aqui, mãe, estou indo à escola, vou voltar para comer seu almoço bem gostoso. De sua filha, que te ama muito. Beijinhos, Alexia, 12/3. Olha só, né? Muito bem. Esses são exemplos que vocês têm de alguns bilhetes, certo? Outro bilhete, tá? Quer ser meu amigo? Aí, ó, tá mandando pra Josi. Quer ser meu par na quadrilha junina? Espero sua resposta. Abraços, Vitor. Aí, o Vitor escreveu no dia 2 de junho de 2019 para Josi, para ela ser o par dele na quadrilha, né? Então, veja que tem quem vai receber a mensagem, né? A saudação final, quem vai emitir e a data. São esses os elementos fundamentais que você deve observar bem na hora de escrever um bilhete, tá certo? O bilhete é uma comunicação rápida que a gente faz no nosso dia a dia, tá certo? Bem aí, né? Vocês podem praticar em casa, ó, né? Quem é o emissor desse bilhete aí? Nós temos quem? A Joana. E quem é? Quais as abreviações que está sendo colocada aí pelo autor desse bilhete? Nós temos aí o próprio nome, ó, Ju, que é uma forma informal de falar, né? Que está sendo abreviada. Certo? Bem, esse foi o nosso tema de hoje, né? Nós fizemos aí digamos, uma expressão, né? Ou melhor dizendo, uma abordagem do texto, né? Do gênero textual bilhete. Texto curto, informativo, que serve para comunicar alguma coisa que você deseja a alguém muito próximo de você. Tá certo? Então, eu me despeço com vocês com esse bilhete, tá bom? Tchau, crianças, e até a próxima aula com mais conhecimento para vocês. Beijos, professora Marlene, tá bom? Na próxima aula, eu encontro com vocês. Tchau. Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Muito bem. Na nossa última aula, nós falamos sobre as festas juninas, não é? Por que que nós estamos assim, tão festivos, né? O cenário está tão colorido, né? Eu tô colorida, um adereçozinho diferente no cabelo. Porque nós estamos no mês de junho, no mês em que o Nordeste está em alta, no mês em que nós relembramos todas as tradições nordestinas, né? Mais precisamente assim do interior, essa questão da roupa colorida, né? E na nossa última aula eu terminei com um vídeo ensinando vocês a fazerem um boi. Vocês lembram? Muito bem. Este boi foi feito por um aluno lá dos Capuchinhos, São Francisco dos Capuchinhos, o Leonardo. Olha só o Leonardo aí.
Nessa primeira foto ele está colando aí os enfeites do boi dele, que a mãe dele ajudou ele a fazer, claro, não é? Que ele usou material, ele usou tesoura, e são materiais que a gente precisa da supervisão de um adulto. E aí já é o Leonardo, ó, com a foto, com o boizinho dele. Ficou lindo, Leonardo, parabéns. Mas você sabe, olha só, que aqui em Parnaíba nós temos a festa de São João da Parnaíba. E a nossa última festa, assim, presencial, todo mundo junto, no ano de 2019, não foi? Porque 2020 já veio a pandemia e aí a gente já teve que se distanciar. Mas em 2019 foi uma festa muito bonita. Aconteceu o mês inteiro nos bairros e quando foi no final do mês, assim, já pertinho do final do mês, a gente foi todo mundo aí para o quadrilhódromo. Lembra que nós conversamos sobre o quadrilhódromo na nossa última aula? Pois é, ele foi assim inaugurado só para essas festividades, não é? Hoje é uma praça muito bonita, que o nome da praça é Praça Manduladino. E nessa praça acontecem muitas atividades esportivas, né? As pessoas vão, fazem caminhada. Mas no mês de junho, costumava-se, antes da pandemia, fazer esse São João da Parnaíba. E o último boi campeão foi esse aí, ó. Olha só como está todo mundo aí bem festivo e feliz. Mas você sabe como foi que surgiu essa história do boi? Vocês já perceberam como que é uma apresentação do boi? Tem toda uma história, tem os personagens, todo boi, né? Porque aqui em Parnaíba tem muitos bois. Eu não vou dizer o nome porque eu vou esquecer de alguém e aí não vai ser legal. Mas nós temos muitos grupos de bois em Parnaíba, muito bonitos inclusive. E aí, todos eles têm esse mesmo personagem, tem o boi, né? Tem um casal que sempre fica por ali, tem os vaqueiros, tem a Catirina, não é? Que é geralmente quando o boi anda na rua, ela corre atrás de menino que xinga ela, diz, Catirina, aí ela corre atrás. Vocês já viram isso? Pois é. Então, esse boi, ele tem toda uma história e eu trouxe essa história para vocês hoje. Vamos prestar atenção na minha leitura e parar um pouquinho para ver como foi que aconteceu essa história. O Bumba Meu Boi. Olha só esse casal. Quem será esse casal, né? Por que ele está aí na nossa história, já que eu vou falar do boi? Esse casal tem toda aí uma razão de estar aí. Vamos ver. Lá por entre as terras do Piauí, numa grande fazenda de gado, uma criança se revirava noite e dia na barriga de uma escrava chamada Catirina. A gravidez dela já estava do meio para o fim, mas ela continuava esbanjando força nos trabalhos de escrava naquela fazenda. Só que como resultado desses trabalhos pesados, sempre lhe restava noites de fome. Para complicar, a comida servida aos escravos era coisa que a criança que gerava ali dentro de si não apreciava. E eis que numa noite calorenta, um desejo profundo e intenso por comer língua de boi a surpreendeu da pior forma. Catarina reclamou ao marido, Chico, homem, ou eu como uma língua de boi bem temperada e assada, ou esse teu filho aqui vai sair de dentro de mim antes da hora e me arrebentará ao meio. Francisco também era escravo de terras piauienses. Achou aquele desejo da mulher completamente sem lógica. Como pode essa mulher desejar algo tão diferente e impossível para a situação em que eles viviam? Mas tamanha era a loucura da esposa que ficou a noite em claro a praguejar esse desejo por língua de boi, que Francisco, preocupado, pensou em cometer uma loucura. Ele foi matar um dos bois do fazendeiro na calada da noite. Ele foi até o curral silenciosamente e lá, às escuras, alcançou o primeiro boi por perto e enfiou o facão na garganta do animal. Só que Francisco não tinha experiência em matar animal desse porte e acabou que o boi entoou um som de dor que acordou toda a fazenda. Alarmado com aquele som de horror, o homem da fazenda saiu disparado para o curral e lá encontrou a pior cena da sua vida. O seu boi preferido, o maior e mais forte, estava agonizando, cercado pelo próprio sangue e por todos os escravos que acordaram para ver o que se passava. Dentre os escravos
estava o conhecido Chico, amarrado por ter sido identificado como autor do crime. O senhor da fazenda teria o condenado na hora, se não fosse a tristeza que o invadia. Não conseguiu manter a compostura de homem forte diante do seu boi predileto a morrer e se entregou ao lamento sobre o animal. Olha ele chorando aí, aos prantos. Olha o boi aí agonizando. Mas logo mandou irem buscar os melhores curandeiros da região para salvar a vida do seu nobre animal. Os melhores pajés se reuniram com os curandeiros de toda espécie e transformaram todo o espaço do curral em um palco para um ritual de ressuscitação daquela vida que jazia recente. E assim, o boi ressuscita para a felicidade de toda a fazenda. Olha os curandeiros aí. Tanta felicidade essa que o Senhor concedeu perdão ao escravo Chico, após saber que o motivo de sua atitude criminosa foi o de satisfazer o desejo da sua mulher grávida. E assim, todos sãos e salvos festejaram a vida do boi com toda fartura e alegria. Todo ano que se seguiu desde aquele ocorrido, naquela mesma data, a festividade era comemorada com reunião de todos da fazenda e arredores, chegando a se expandir para além das terras piauienses para honrar aquele boi cheio de vida. Esse texto foi tirado do site geleiatotal.com.br, né? E quem escreveu essa história foi Elivane Brandão. Ela escreveu a história, né? Mas isso é uma história que já existe há muitos e muitos e muitos anos, né? Ela é bem antiga. Então, assim, pelo que ela ficou sabendo, eu acredito, né? Dos avós, dos pais, ela resumiu a história e fez esse texto aí, tá bom? E aí? Identificaram aí as situações com o boi que a gente vê, as apresentações? Dá para identificar algumas coisas. Por exemplo, bem no início, né? Quando a Catirina ela tem desejo pela língua do boi. E aí o Chico, né? O Francisco, cujo apelido é Chico, vai matar este boi. E na apresentação do boi, a gente vê, né? Tem uma hora que o boi cai, né? E fica no chão, depois ficam aqueles índios, né? Que tem também nas apresentações de boi, ficam ao redor, aí ficam dançando ali na frente do boi, ao redor do boi, até que o boi ressuscita. Vocês já viram essa apresentação? Então, vocês reconheceram aí a história, né? Das apresentações do boi? Então, tem todo esse enredo, né? Toda essa história que a gente contou aí nessa história que a Evilane Brandão, né? Resumiu aí para nós, tá bom? Então, essa é a história do Bumba Meu Boi. Toda vez que alguém perguntar para você por que da apresentação do Bumba Meu Boi, você já sabe que é por conta dessa história que dizem que aconteceu. Como toda lenda, dizem que é verdade, não é? Muito bem. Então, vejam. Antigamente, hoje não, a gente já vê bem menos, mas antigamente, né, os bois eles andavam nas ruas, de casa em casa, fazendo toda aquela festa na frente da casa e as pessoas saíam para ver. Era muito legal de ver, né? Na minha infância eu via muito, meu pai gostava muito de pagar, né? Porque a gente dá assim, um agrado para os dançarinos lá do boi, para que ele faça uma apresentação. Afinal, é uma apresentação artística, não é? Apresentação artística de rua, que foram as primeiras apresentações artísticas que a gente teve, né? Datada das histórias, que conta a história, quem é professor de história sabe, né? Esses teatros de rua, né? Foi que começou essa questão do teatro e aí as apresentações, tá? Então, eu ilustrei bem aqui com essa imagem que eu tirei também da internet, né? É uma pintura de uma festa bem tradicionalmente nordestina, que é o Bumba Meu Boi, que em alguns lugares chamam de boi bumbá, né? Mas aqui no Piauí é o Bumba Meu Boi. E a história da Catirina, a história do dono da fazenda e do Chico, né? Do escravo Chico, ela dizem que aconteceu aqui, inclusive aqui em Parnaíba, que era onde tinham as maiores fazendas de gado da região meio norte, né? A região nordeste,
o Piauí, mais precisamente aqui o litoral, foi referência em fazendas de gado, exportação de carne de gado, né? Naquela época. Pronto. Agora eu trouxe aqui um pedacinho do texto para vocês e ele está colorido. Deem uma olhada aí. Eu não vou ler, é o início do texto. Lá por entre as terras do Piauí, numa grande fazenda, e aí tem toda uma história. Observem como está organizado esse texto. Deem uma olhada aí. Então, primeira parte do texto eu deixei aí de preto. Como é que começa? Começa com um espaçozinho bem aí, vocês estão vendo? Tem um espaçozinho bem aqui, deixa eu botar bem aqui o meu laser para vocês darem uma olhada. Olha só, nós temos aqui um espaço, ó. Vamos imaginar que isso aqui é o caderno de vocês, esse quadro azul é o caderno de vocês, tá? Então, bem aqui, ó, nós temos um espaço. Bem aqui eu tenho também, em azul, eu tenho outro pedaço do texto. Está bem organizado, observem, quando você olha um texto desse, você vê que ele está bem organizado. Aqui eu tenho um outro pedaço, e esse pedaço também tem um espaço em branco bem aqui, ó. A esse espaço em branco nós chamamos de margem, né, ó. Aqui a margem, que está azul aqui, e bem aqui esse espaçozinho a gente coloca também uma margem, tá? Que eu vou já dizer para vocês o que é. E bem aqui eu tenho um outro pedaço do texto que está em vermelho. Por que eu separei por cores esse texto? Para a gente observar que os textos eles são organizados por parágrafo. Olha só, um nome diferente. Quem nunca ouviu essa palavra está ouvindo agora. Parágrafo, tá? Então, parágrafo é esse pedacinho do texto aqui, ó. É um pedaço do texto, tá? É a forma que o texto é organizado, tá bom? Então, eu separei aí, ó, parágrafo. Ele serve para quê, o parágrafo? Ele serve para organizar o texto, né? Organizar as ideias do texto, tá? Quando eu coloco um texto todinho, de ponta a ponta, sem deixar um parágrafo, sem organizar por parágrafo, acaba que eu perco um pouco a ideia do texto, não é? Então, o parágrafo ele serve para eu separar aqui as ideias. Os parágrafos de um texto podem ser longos ou podem ser curtos. Lembra lá que eu coloquei para vocês em preto, em azul e em vermelho? O azul, ele estava bem pequeno. Então, eu tenho parágrafos longos e tenho parágrafos curtos. Deixamos um espaço no começo da primeira linha de cada parte, um pouco depois da margem esquerda. Então, toda vez que eu vou escrever no meu caderno, e isso é muito importante, nós estamos perdendo essa maneira, nós estamos perdendo o jeitão assim de escrever no caderno. Vocês já perceberam? Vocês que são do terceiro ano, que tem 8 anos, 9 anos, vocês já perceberam? Vocês têm a preocupação de organizar o caderno de vocês? Organizem, tá? Quando a gente voltar presencial, a gente vai olhar o caderno de vocês e ver como é que está, se está tudo organizado. Então, vejam, eu deixo aqui a minha esquerda no caderno, a esquerda, né? Eu deixo um espaço que eu chamo de margem e depois da margem eu ainda deixo um espaçozinho para começar o meu parágrafo. Então, todo início de parágrafo tem um espaço além da margem, tá bom? Depois da margem eu tenho um espacinho ali. Pronto. São divididos de acordo com a organização dos assuntos ou acontecimentos de uma história, de uma narrativa, né? De um texto, tá? Então, eles são divididos de acordo com a organização dos assuntos. Às vezes, eu coloco no parágrafo, eu desenvolvo um determinado assunto, no outro eu já coloco alguma outra parte do texto, já com uma outra ideia, com outro assunto. Então, vejam que quando eu coloquei para vocês aquele texto lá, ele estava dividido por cores para eu mostrar para vocês o que é o parágrafo. E esse texto, que tipo de texto é esse? Essa narrativa, vocês já ouviram falar nessa palavra, narrativa? Então, esse texto, que tipo de texto é esse? Esse texto é um conto. Um conto? Mas eu só conheço os contos de fada. Mas não existe só os contos de fada. Contos de fada é um tipo de conto, né? Que é aqueles que a gente já conhece. Quem nunca ouviu falar na história, por exemplo, da Branca de Neve? Ou da Cinderela? São contos de fada. Mas nós temos também os contos de terror, que aí já são leituras para meninos já de 10, 11 anos, né? Que já gostam dessa questão do medo. Tem os contos realistas, esses já são mais bem realistas, né? Eles já trabalham assim, uma narrativa mais
verdadeira, né? Não é mais um conto de fadas, não é mais uma história que foi inventada, tá? E o que me diz assim, como é que eu reconheço o conto? Né? Quais são as características de um texto que eu posso dizer assim, isso aqui é um conto? Bem, ele é uma narrativa que tem um conflito só, ou seja, ele conta geralmente apenas uma história, né? Ele tem apenas uma situação. Por exemplo, esse que nós lemos foi a história do Bumba Meu Boi. Então, qual é o conflito dessa história? Né? Foi a história dos escravos lá, né? O casal de escravos que matou o boi, né? E aí depois ele se arrepende, né? Porque foi no ato de desespero. Então não tem outras histórias por aí. Não vai contar a história de mais ninguém. Como outras histórias que a gente vê, que conta a história do João, que era chateado com a Maria na escola. E também tem a história do Pedro, que gostava de brincar na rua. Não tem. É apenas uma história. A história do Chico, né? do Francisco, da Catirina e do boi, que mataram o boi. Então, o enredo é apenas um, né? A história, o conflito é apenas um. Então, quando eu tenho esse tipo de texto, eu já percebo que é um conto. Outra característica do conto é porque ele tem poucos personagens. Né? Ele tem poucos personagens. No caso desse conto que nós temos aí, quais são os personagens? O fazendeiro, que é o dono do boi. O boi, né, propriamente dito, que foi quem é morto, né? O Chico e a Catirina. Então, são poucos personagens. Então, no conto, você sempre vai ter poucos personagens. Tia, professora, eu só tenho 8 anos. É importante eu perceber isso? É muito importante a gente perceber os tipos de texto. Lembra a história lá da peteca? Você percebeu que aquele texto era instrucional. Agora, a gente está percebendo um conto. Então, sempre eu tenho um texto diferente para eu analisar, para eu estudar. Então, dessa vez, eu trabalhei com vocês o conto. Muito bem. Hora da atividade. Hoje eu vou colocar para vocês, pegue lá o livro de vocês. Esse livrinho aqui, ó. Pronto. Então, quando você pegar o livro, agora, depois que terminar a nossa aula, você vai abrir o livro de língua portuguesa, que é esse aqui, ó, o rosa, tá? O rosa com verde. Tem até, ó, crianças brincando aqui de boi, né? Lá na página 42 até a página 49, você também vai encontrar um conto. Mas esse conto que você vai encontrar aí, ele fala sobre a Alice, tá? Então, você vai ver, tem toda uma história aí, você vai analisar essa história aí com a ajuda da sua mãe, da sua tia, de quem puder lhe ajudar. E se você já souber ler bem direitinho, você consegue fazer sozinho, porque as atividades são bem bacanas, tá? São bem simples e bem legal de fazer. Então, até a próxima aula. Tchau, fiquem com Deus, não saiam de casa. Se saírem de casa, vão de máscara, né? Saiam de máscara, ó. Usem o álcool nas mãos e distanciamento. Nada de abraçar o colega, eu sei que a saudade está grande, a nossa também está, mas a gente tem que abraçar de longe, só um oi e um tchau. Até a próxima aula. E aí, tudo bem com vocês? Vocês estão lembrados da nossa aula, né? Da aula anterior, que nós falamos do Aladim e a lâmpada maravilhosa, né? Que aí também eu falei para vocês sobre o boi, né? O desejo da moça que queria comer a língua do boi. E o desejo lá do Aladim, né? Que ele tinha também 3 desejos para realizar com a lâmpada, e o desejo da moça do boi também, que queria comer a língua do boi, né? Então, vamos pegar o livro de vocês aí, que nós vamos dar a continuidade aí do exercício, né? Peguem aí o livro de vocês, tá? Esse livro, o livro de português. E aí nós vamos ver aqui o exercício da página 90,
que hoje nós vamos ver aqui o substantivo, né? Substantivo próprio e substantivo comum. Acompanhe bem aí, tá? E depois, daqui a pouco, eu vou falar aqui, novamente aqui no boi, que eu trouxe também uma novidade também para falar para vocês ainda do boi, tá bom? Então, vamos lá. Vejam aí no livro de vocês. Então, no livro de vocês, lá na página... ver aqui para vocês a página que nós vamos falar sobre parágrafo, é página 86, Caminhos da Língua. Parágrafo, o que vocês entendem por parágrafo? Né? Nós estamos aí no 4º ano, então nós já temos uma noção, nós já sabemos, né, o que é um parágrafo. O parágrafo, para que serve, né, um parágrafo? O parágrafo são espaços existentes no texto para que não fique todo misturado o texto, né? Porque vai dificultar o entendimento de quem está lendo. Então, o parágrafo ele serve para isso, né? Para organizar o texto e também para deixar o espaço, né? Um espaçozinho em branco para dar início a uma primeira linha do parágrafo. Então, ele serve para organizar o texto e também para ficar mais fácil de compreender, né, dar sentido o texto, porque se tiver tudo misturado, sem os parágrafos, vai ficar mais complicado e mais difícil da compreensão. Então, vocês podem ver bem aí no texto de vocês, que tem aí na página 86, tem assim... era uma vez um lugar muito antigo, num tempo muito distante, um reino chamado Pérsia. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nesses parágrafos que tem aqui no livro de vocês, ele está lá no texto, tá? Está lá no texto, tanto na primeira parte do texto da lâmpada do Aladim, né? O Aladim e a lâmpada maravilhosa, como vocês viram, são 2 partes, tem a parte 1 e a parte 2. Então, esses parágrafos estão nesse texto da parte 1 e na parte 2, certo? Então, você veja que o texto está organizado em parágrafo, tá certo? Então, para que essa organização, para que possa dar sentido ao texto, como eu falei para vocês. Então, também o texto, né, a lâmpada Aladim e a lâmpada maravilhosa, também ele é um conto, tá? E o conto sempre começa, era uma vez, em um lugar mais distante. Vocês estão lembrados, né? Que a gente vem estudando nas aulas anteriores e eu sempre venho trazendo um conto que tem aí no livro de vocês, certo? Então, vamos lá para a letra A. Vamos avançar aqui para a letra A, o que ele pede, né? Na primeira coluna do quadro, e você pode ver aí, né, que você vai ver uma distância que existe aí antes de começar, né? Então, tem um espaço, você pode ver que tem um recuo, né? Um recuo antes de começar. Era uma vez, e a outra, mais embaixo, outro parágrafo, nesse reino. Então, você dá para perceber aí que tem um recuo, certo? Então, esse recuo que tem aqui é exatamente para começar o parágrafo, certo? Então, o parágrafo, ele começa com esse recuo, tá? Se começar aqui logo após, se tivesse aqui, ó, nesse reino vivia um menino chamado Aladim, na sequência, quando termina, era uma vez num lugar muito antigo, num tempo muito distante, num reino chamado Pérsia. Nesse reino, então, ia ser o quê? Ponto continuado, não teria um recuo, seria continuado. Então, o parágrafo, ele vem com esse recuo, né? Que é esse espaço, tá certo? Então, na letra A, o que temos lá na letra A? Na primeira coluna do quadro, há indicações das informações apresentadas em cada trecho. Que trecho? Aquele parágrafo. São 3 parágrafos que tem aí, que eu mostrei aí na aula, aqui no slide aqui para vocês, né? No primeiro. Então, as informações presentes em cada parágrafo do quadro são as mesmas?
O que é que vocês acham? Será que cada parágrafo está repetido? O mesmo, o primeiro, o segundo e o terceiro? Hã? Não, né? Não está. Quer ver? Você pode ver aí no livro de vocês como não é a mesma coisa, não é repetido, tá? Então, cada trecho, ele apresenta informações novas ou diferentes, certo? Então, vocês podem estar vendo aí no livro de vocês, que vocês vão acompanhar, certo? E que característica marca o início de cada parágrafo? É isso que eu falei para vocês. O espaço que tem antes de começar, né? O parágrafo que é o recuo, um espaçozinho. Até quando nós estamos em sala de aula, quando vamos fazer um ditado, né? O que é que eu sempre falo para vocês? Deixa um espaçozinho de 2 dedos, começando da linha vermelha que tem no caderninho de vocês, né? Então, é isso daí, porque é para fazer o parágrafo. Lembram? Isso, exatamente, muito bem. Pois é esse recuo, né? Então, o espaço, ó, espaço ou recuo no início de cada palavra, quando vai começar o parágrafo, certo? Muito bem. Por que o uso do ponto final de cada parágrafo é importante no texto? Como eu falei para vocês, imagine se tivesse tudo sem pontuação, sem parágrafo, tudo emendado, né? Sem a segmentação, como que a gente ia ler esse texto? Ia ficar sem pé, sem cabeça, né? Ia ficar mais difícil de compreender. Então, o ponto, ele é muito importante, porque ele organiza e dá sentido, né, o texto, tá? Quando você ler uma vez, aí tem um ponto, parágrafo, aí vem para o outro, né? E se tiver misturado, vai ficar difícil, né? Então, é muito importante o ponto, por isso que é importante a gente estar sempre corrigindo as atividades de vocês. Por quê? Porque a gente precisa ver se vocês estão desenvolvendo também essas habilidades. A gente tem que avaliar isso de vocês e ajudar vocês também, certo? Muito bem. Então, aí nós vamos ver também substantivos, né? O substantivo próprio e substantivo comum, certo? Lá na página 90, vejam aí também no livro de vocês, tá? Então, substantivo próprio e substantivo comum. Bem aí tem, ó, leia algumas palavras que se refletem ao texto. Aladim e a lâmpada maravilhosa, né? Que é o texto que eu comentei aqui, né? Para vocês. Organizado em 3 grupos, ó. No grupo 1, o que tem aqui? Reino. Reino, lugar, né? É um reino bem distante, é um lugar bem distante. Então, lugar, qualquer lugar, né? O grupo 2, menino e garoto. E no grupo 3, história e conto, tá? Aí na letra A, o que pede? O nome Aladim pode ser usado para se referir aos substantivos que estão em cada grupo. Aladim. O que é que vocês acham? Isso no grupo 2. Por quê? Aladim. Quem era Aladim? Era um menino que morava com a mãe, né? Aí aquela história toda, né? Então, não pode, Aladim não pode ser um lugar, nem pode ser um reino, não pode ser a história. É um conto de Aladim, mas Aladim, ele é o quê? Um menino e um garoto, né? Era um garoto ou um menino, né? Então, ele pertence ali, Aladim, ao grupo 2, certo? Muito bem. Então, na letra B, o nome Pérsia pode ser usado para se referir aos substantivos que estão em qual grupo? Isso, muito bem. Vai ser qual? Grupo 1. Porque, ó, Pérsia é um lugar, né? É um reino. Está lá na história, lá no conto. Aladim e a lâmpada maravilhosa que nós lemos, né? Então, grupo 1, tá? Que é um reino, um lugar, Pérsia, né? Então, no C, na letra C, o título Aladim e a lâmpada maravilhosa pode nomear substantivo. Que grupo estão? Nomear substantivo que estão em qual grupo? Ó, Aladim e a lâmpada maravilhosa.
é o nome, é o título, né, do conto. Então, qual grupo? Exatamente, o grupo 3. Isso porque Aladim e a Lâmpada Maravilhosa poderia ser a história, é um conto, então é o título, né? É o conto. Certo, muito bem. Ótimo. Aqui também eu trouxe para vocês, está no livro de vocês também, essa atividade bem aqui da página 93. Aparece, bem embaixo na página, tem uma imagem de fundo azul, tem algumas palavras em cima de um tapete, o tapete mágico de quem? Do Aladim, né? Lembram lá do conto? Então, aí nesse tapete, né, que era mágico, que voava, levava, tem lá no conto, o Aladim em cima do tapete, voando por cima, tão lindo, né? Então, tem umas palavras em cima desse tapete mágico do Aladim que sobrevoavam, né? Sultão, palácio, Pérsia, Alibabá, gênio e tesouro. Vamos ver o que pede, ó. Sultão, Pérsia, palácio e tesouro, né? E gênio. Então, vamos lá. Ó, 2 substantivos próprios. Qual o substantivo que vocês vê aí no livro de vocês, dessa atividade, que é um substantivo próprio? Porque nós sabemos que substantivo próprio é próprio da pessoa, de um lugar, tá? E substantivo comum é comum a qualquer espécie, certo? Então, 2 substantivos próprios. Quais são os substantivos próprios que vocês conseguem identificar nessas palavras que estão aí nessa imagem azul aí do livro de vocês, na atividade, né? Sultão, Pérsia, palácio, Alibabá, tesouro e gênio. Isso. Exatamente, Alibabá é o nome próprio. E qual outro? Pérsia. Isso, são os 2 substantivos próprios, certo? Então, Alibabá e Pérsia. Ele pede também 4 substantivos comuns. Eita, se aqui tem 6 substantivos comum, ele vai tomar, dá para você já perceber. Se nós tiramos os próprios substantivos próprios, que é Alibabá e Pérsia, e aqui tem 6 substantivos, tirou os 2, vai ficar só os substantivos comuns. E quais são? Isso, muito bem. Palácio, né? Que mais? Sultão, gênio e tesouro. Foi as 4 palavras que sobraram, que se nós tiramos Alibabá e Pérsia, que são substantivo próprio, o que resta é comum. Eita, mas vocês descobriram, né? Muito bem. Ótimo. E um substantivo comum, algo muito valioso. O que é que vocês acham que é valioso aqui? Sultão, Pérsia, gênio, palácio, Alibabá, tesouro. E aí, qual é a palavra que ele pede lá, um substantivo comum, algo valioso? Exatamente, o tesouro, né? Tesouro. Tem muita coisa. Lembra da caixa que eu trouxe para mostrar para vocês que o Aladim ia ser dono de um tesouro, né? Pois é, tesouro é um substantivo comum muito valioso. E aí nós temos também um substantivo, ele está pedindo um substantivo, então, um substantivo comum, aquele que realiza os pedidos de quem encontra a lâmpada mágica. Quem que encontrou o substantivo comum? Um gênio, né? Certo. O nome de um lugar onde Aladim vivia? Pérsia, né? E o nome da personagem que completa o título do conto? E os 40 ladrões, quem? Alibabá e os 40 ladrões, lembram? Muito bem. Então, pessoal, como eu disse para vocês que o conto sempre começa com uma
começa assim, era uma vez, em um lugar bem distante, e na história da lâmpada, do Aladim e a lâmpada maravilhosa, começou assim também, né? Em um lugar bem distante, era uma vez, né? E aí também eu disse para vocês que era uma vez também, em um lugar muito distante, uma moça desejou, né, comer a língua do boi. E eu disse até para vocês que gerou uma confusão enorme, né? Gerou essa confusão, mas que depois acabou em festa, que até hoje é comemorada, né? Só não está sendo agora por conta da pandemia. Mas nós estamos falando de quem? Do Bumba Meu Boi, boizinho, né? Então, o Bumba Meu Boi surgiu também, né? Desse desejo também de uma moça que engravidou, queria comer a língua do boi e deu essa confusão, mas que depois, né, como eu falei aqui para vocês, terminou em festa, que até hoje é comemorada. Mas vocês conhecem algum personagem do boi? Quais que vocês conhecem? Folharal, quem mais? A burrinha do boi, quem mais? A Catirina, né? E o amo do boi, que fica lá brincando, cantando, né? A música pro boi, né? Aquele que canta, né? O amo, tá? Então, essa história aí do Bumba Meu Boi, muito parecido com a história do conto, né? Do Aladim e a lâmpada maravilhosa, por conta do desejo, né? Então, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês ver aí, como vocês vão ver, que o folharal, a Catirina, a burrinha, né, são esses personagens do boi que mais, né, chama atenção, caracteriza ali o boi, por conta deles, eles são da catrevagem, né, chamada catrevagem, são aqueles personagens lá do boi, como a Catirina, a burrinha, o folharal, eles não obedecem uma linha, né, como os brincantes do boi, que eles ficam tudo organizado numa linha, né, e eles não, eles ficam pelo meio, eles não obedecem, né, por isso que é chamado de catrevagem, tá? Esses personagens aí que fazem parte do Bumba Meu Boi, certo? Então, e o nosso São João da Parnaíba não tem, né, esse ano, por conta também da pandemia. Então, é isso aí, vou deixar o vídeo, vocês vão ver aí como que vai ser muito legal. Faz meu povo torcedor, acende a chama de ferreira. Esse é o novo caprichoso, foi São João que abençoou. Acende a chama de guerreira, pela paz e pelo amor. Esse é o novo caprichoso, acende a chama de guerreira. Esse é o novo caprichoso, foi São João que abençoou. Acende a chama de guerreira. Vamos lá, galera! Agora vamos cantar a nossa música de animação. Simbora! Minha vida soa com a rapaziada. Sou o sua que balança esse povo, tocando tambor, batendo palminhas, renasce de novo. Ninguém gosta mais desse boi que eu. Ninguém gosta mais desse boi do que
Até a próxima aula, tá bom? E continua se cuidando. Tchau. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo animado aí com o mês de junho, com as festividades, lembrando que esse ano tudo em casa, né? Por isso que tem aí uma programação especial, cheia de lives, né? Pra gente estar acompanhando e não desanimar, não é? Então vamos começar essa aula mostrando aí quem está ligadinho, né, nas nossas aulas. Nós temos aí o Alian Felipe, o Cairon Sene, né, os compadres ali já falando em clima junino ali do São Francisco dos Capuchinhos, né, o Tiago Campos, soube que o Tiago não perde as nossas aulas, né, Tiago? Ó, um beijo para vocês, crianças, e o Antônio Talisson, né? Todos são alunos da professora Yara. Obrigada, minha amiga, pela participação aqui, mandando a foto das crianças e acompanhando aí as nossas aulas, né? É fundamental que estejamos juntos, né? Nesse momento aí, compartilhando aí saberes, né? Passando aí o melhor para as nossas crianças. Amores, e vamos começar nesse clima junino, não é? Quem gosta de quadrilha? Você gosta de quadrilha? Já dançaram aí quadrilha na escola, na rua? Me contem aí. Vocês gostam dessa animação? Vocês pararam para pensar já de onde veio as quadrilhas, não é? Como é que elas chegaram aqui no Brasil? Quem foi que trouxe? Vamos iniciar assistindo aí um vídeo bem legal que vai contar um pouco dessa história. Depois do Carnaval, o evento mais esperado do calendário brasileiro é a festa junina. Você já se perguntou como foi que essa festa começou? De onde vem o casamento da noiva, a fogueira, a quadrilha? As festas juninas acontecem em vários países ao redor do mundo e têm suas origens no século XII, na região da França. Mas nem por isso, espere ver um monte de franceses de roupa quadriculada tomando quentão em junho, pleno verão europeu. No Brasil, o formato que conhecemos hoje chegou através dos padres jesuítas e logo incorporou costumes das populações indígenas e afro-brasileiras. Os primeiros registros de festa junina no Brasil são de 1603. Isso mesmo, as pessoas pulam fogueira muito antes do que você imaginava. Está associada a 3 santos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Aliás, esse último é muito solicitado nessa época. Pobre Santo Antônio. As mulheres costumam amarrá-lo, colocá-lo de cabeça para baixo, castigá-lo e chegam a afogá-lo, até que o coitado arrume um pretendente para dar cabo da solteirice. Ou seja, o dia do santo, mas quem ganha presente, ou melhor, exige, são as devotas. Esse hábito foi incorporado à festa com o casamento na roça, um dos momentos mais aguardados do arraial. A noiva aparece grávida e seu pai obriga o noivo bêbado a casar com uma espingarda apontada para a cabeça. O noivo tenta fugir de todo jeito, mas com a ajuda do delegado da cidade, o casamento acontece. E já se perguntou por que todo mundo vira granfino na hora de dançar quadrilha e sai falando anarrié? A quadrilha de salão era muito popular na França, quando veio para o Brasil através da corte portuguesa. Vê-se que desde aquela época, nossa elite adorava uma dança importada. E o que nós fizemos com essa dança? Tacamos um pandeiro, uma zabumba, um triângulo, um acordeon e pronto, a coisa ficou bem animada. Falou em acordeon? Uma das figuras mais marcantes das festas juninas? Quase impossível passar por uma sem ouvir uma de suas músicas. Foi Luiz Gonzaga, o rei do baião, que esse ano estaria comemorando seu centenário. Ele difundiu e popularizou as festas juninas, cantando sobre o sertão e o povo nordestino. Canções como Asa Branca, Shot das Meninas e Vida de Viajante são repertório certo nessa temporada e clássicos da música brasileira. Em breve, você poderá conferir essa história nas salas de cinema de todo o país. Agora, se você quer saber como eram as festas juninas antes do Gonzaga... Bem, isso nem eu sei.
E aí, meus amores, gostaram do vídeo? Bem legal, não é? A gente aprendeu aí que na realidade é uma junção de culturas, não é? Que veio aí da França, que juntou com os portugueses, com a nossa cultura indígena, africana, enfim, é uma misturada toda que teve para hoje nós termos aí o nosso São João com essa cara, com essa roupagem aí que a gente conhece de quadrilha. E por falar em quadrilha, quero apresentar para vocês a quadrilha Rei do Cangaço. Olha aí as imagens, né? Essa quadrilha aqui da nossa cidade, né? Essa daqui é a Rei do Cangaço adulto, não é? Então, eles também têm a Mirim. Olha que legal, só por crianças, né? As crianças aí dançando. Essa foto foi tirada ali em apresentações que foram feitas ali no quadrilhódromo. Bem legal, não é? Mas vamos pegar o nosso livro didático. Já estou aqui com o meu, tá certo, crianças? Na aula anterior, eu pedi que vocês já se antecipassem e fizessem a leitura, né? Fizeram a leitura do texto O Vento e o Sol, página 48 ou página 50. Vou dar aí um tempinho para vocês abrirem o livro de vocês. Abriram? Então vamos lá. Hoje na nossa aula requer muita atenção na leitura desse texto, tá bom, meus amores? Que nós vamos trabalhar. Esse texto, ele é um texto assim bem com características bem específicas. Ele é um texto teatral ou também dramático, né? A gente trouxe aí o questionamento. Texto teatral ou dramático? Na realidade, ele pode ser chamado dos dois. E o que é isso, né? Que texto teatral é esse? Que texto dramático é esse? É um texto que ele é específico para ser encenado. É como se fosse um roteiro de uma peça teatral. Não é escrito primeiro, né? E depois ele é lido ali, repassado as falas, enfim. Então a gente vai observar aqui que ele tem assim umas características bem diferentes, né, de outros textos que nós já trabalhamos aqui na aula. Então vamos lá. Observem aí, né, esse primeiro quadrinho que tem aí no início, né, do texto, não é isso? O vento e o sol, né? Nós temos aí os personagens. Quem são os personagens? Para quem leu já sabe, não é? O sol, o vento, o menino, o pombo 1 e o pombo 2. Como cenário, eles dão aí duas opções, né? Estão dizendo o quê? Que essa apresentação, essa peça teatral, ela pode acontecer aí, né? Pode ser bolado um cenário, tanto um ponto de ônibus ou de repente uma praça, não é? Tem aí algumas questões aí no início para a gente já socializar. Quem são os personagens da história, né? Nós já acabamos de dizer quem são, não é? No título do texto não é citada nenhuma personagem humana. Você imagina por quê? Não é? Então a gente vai ler primeiro o texto, tá bom, crianças? A gente vai ler o texto para quem ainda não leu, para a gente poder responder aí melhor essas questões, não é? Para entender um pouco mais a proposta desse texto. Então vamos começar aí a leitura do texto. Todo mundo aí vai acompanhando no livro, tá? Observem como ele já começa de uma forma já bem direcionada para uma apresentação teatral. Menino com uma blusa amarrada à cintura e mochila nas costas. Está no ponto de ônibus. Vento se aproxima dele e começa a soprar forte em sua direção. Afastado, o sol observa a cena. Do lado oposto, dois pombos conversam. Aí o pombo 1, mas o que está acontecendo ali? O 2 responde. O vento e o sol fizeram uma aposta para ver quem é o mais forte. O pombo 1, e como é essa aposta? Né? O 2 responde, ganha quem conseguir arrancar a roupa do menino.
O menino começa a sentir frio e veste a blusa que tem amarrada à cintura. Inconformado, vento começa a soprar ainda mais forte. Aí os pombos começam aí, né, a conversar entre si. Xiii, agora complicou. Menino, sentindo mais frio, retira da mochila um casaco bem grosso e veste por cima da blusa. Vento tenta soprar mais forte ainda. E os pombos ali só de olho, né, gente? E aí, entre eles, xiii, complicou mais ainda. Exausto, o vento desiste. Aí o vento, entre parênteses, para o sol, né? Quer dizer que ele fala para o sol, desisto. Vai lá, sua vez. O sol aproxima-se do menino e permanece imóvel por alguns instantes. O menino começa a sentir um pouco de calor e se abana. Sol dá mais um passo em sua direção. O calor aumenta e o menino desabotou o casaco. Sol dá mais um passo, menino tira o casaco. Aí tem uma observação aí, né? Lembrando que o texto é uma peça de teatro. Então, qual é a observação que é feita? Se houver iluminação adequada no local da encenação, a luz pode ficar progressivamente mais forte a cada vez que o sol se aproxima do menino um pouco mais. Aí os pombos, só de olho, né? Xiii, complicou. Complicou o quê? Complicou para o vento, só estavam ali de olho. Sol segue se aproximando do menino passo a passo. O calor vai aumentando e logo o menino está só de cueca. Que cena, né, gente? Segurando as roupas numa das mãos, enquanto tenta se abanar com a outra. Aí o vento diz o quê? Ok, você venceu. É mesmo mais forte do que eu. Sol afasta-se do menino e este fica aliviado. Aí o pombo 1, né, entre parênteses está aí, ele se vira, né, para a plateia, ele vai falar com a plateia e ele diz, é mais fácil conseguir o que se quer usando só a inteligência. Aí o 2 vem e complementa, né, e sem precisar de violência. E aí cai o pano, né, que é aquela expressão do teatro, né, que as cortinas descem e aí encerra-se o espetáculo. Gostaram, meus amores, do texto? Meus amores, agora nós iremos responder algumas questões do texto, certo? Para que a gente veja se realmente houve essa compreensão. Prestem aí atenção. Primeiro, pelo texto, sabemos que foi feita uma aposta. Quem fez essa aposta? Vocês lembram? Isso, muito bem. O vento e o sol. E qual foi a aposta que eles fizeram? Maravilha, não é? Eles apostaram para ver quem era o mais forte dos dois. E quem seria o vencedor? Quem conseguisse arrancar a roupa do menino, tadinho, né, gente? Que estava no ponto do ônibus. Que personagem falou sobre essa aposta? Quem foi que disse que essa aposta estava sendo feita? Vocês lembram? Vou dar uma dica. Foram um dos pombos. Olhem aí no livro. Isso, o pombo 2, né? Foi ele que contou para o pombo 1 que a aposta estava sendo feita. Agora você vai circular, né? Vai aí destacar no seu livro a imagem que representa a personagem ganhadora da aposta. Quem ganhou? Foi o sol? Foi o vento ou foi o pombo? Isso mesmo, parabéns. Foi o sol, excelente. Crianças, em um texto teatral, para que servem os nomes que aparecem em destaque antes das falas? Observem aqui, não é? Por exemplo, na hora que o pombo vai falar, está lá em destaque, em negrito, letra maiúscula, não é? Pombo 1 está ali destacado, né? Então, para que serve, né, esses nomes assim em destaque antes da fala? Vocês sabem? Isso, muito bem. Servem para indicar a personagem da fala, né? Quem vai falar agora é o pombo 1, aí tá lá, pombo 1, pombo 2,
Vento. Então, todas as vezes que estiver em destaque, é para indicar que esse personagem vai ter a sua vez de falar. Nesse texto, há personagem sem fala? Tem personagem que está ali meramente ilustrativo, né? Ele não fala. Quem são esses personagens que não têm voz aí no texto? Deem aí uma olhadinha. Acharam? Muito bem, meus amores. O menino e o sol, né? Eles não têm fala nenhuma no texto, né? Eles aparecem apenas aí como personagens, mas eles não falam. E quem são os personagens principais do texto? E aí você vai ter que dizer o porquê, né? Justificar a sua resposta. Vamos aí encontrar primeiro quem são os personagens principais do texto, né? Quem é que está aí falando, quem é que está aí, a história está em volta de quem? Quem são esses personagens? Vou dar uma dica. O título do texto, né? Está falando de quem? Quem são os personagens aí, o foco da história? O vento e o sol, não é? Mesmo o sol não falando, mas são eles que fazem a aposta e eles vão atuando no decorrer da história para ganhar, né? O sol ele não fala, mas tem a parte lá que ele se aproxima, não é isso? Do menino. Então eles são os personagens principais do texto. Releia o começo do texto. Observe. Menino com uma blusa amarrada à cintura e mochila nas costas. Está no ponto de ônibus. Vento se aproxima dele e começa a soprar forte em sua direção. Afastado, o sol observa a cena do lado oposto. Dois pombos conversam. Esse trecho do texto apresenta a fala das personagens, indica como os personagens vão falar, ou indica o cenário, a posição dos personagens e o que elas fazem. Isso, muito bem. Está indicando o cenário, né? A posição aí dos personagens. No final do texto, aí a próxima questão. As seguintes falam. É mais fácil, o pombo 1 fala para a plateia. É mais fácil conseguir o que se quer usando só inteligência. E o pombo 2, sem precisar de violência. Nesse trecho, a rúbrica indica que o pombo 1 se dirige às outras personagens para falar, o pombo 1 se dirige ao pombo 2 para falar, ou o pombo 1 se dirige ao público que assiste a peça teatral. Ficou com dúvida do que é rúbrica, não é? Mas a gente vai já tirar essa dúvida. Gente, em um texto teatral, essas informações sobre o que acontece na cena, ou seja, como os personagens devem agir, o que é que eles estão sentindo, quais são os elementos que compõem o cenário, são chamadas de rúbricas. No texto lido, as rúbricas, entre outras informações, descrevem o que acontece com o menino e como ele reage às ações do vento e do sol, certo? Então, vamos tentar responder agora. Então, essas falas, o que é que elas indicam o quê? Muito bem. O pombo 1 se dirige ao público que assiste a peça teatral. Olha o que é que a rúbrica está dizendo. O pombo 1 para a plateia. Quer dizer que na hora da encenação, quem estivesse fazendo o papel do pombo, né, ia se virar e iria falar para a plateia, né, de acordo com a orientação que está sendo dada. Agora nós vamos juntar as duas falas dos pombos e formar uma só. Como é que vai ficar, gente? É mais fácil conseguir o que se quer usando só a inteligência e sem precisar de violência, né? Super fácil essa daí. Você concorda com a fala dos pombos? Justifique sua resposta. O que é que vocês acham, gente? Será que os pombos tinham razão? Sim, não é, gente? Nada com violência. A gente tem que usar sempre o quê? A inteligência para sair de determinadas situações. O vento queria usar o quê? A força, não é? Para que o menino tirasse a roupa e não deu certo. E o sol ali com a inteligência foi lá e conseguiu. Meus amores, o que nós fizemos hoje na aula? Nós aprendemos sobre as origens das festas juninas, conhecemos a quadrilha Rei do Cangaço e respondemos às atividades do livro texto.
o vento e o sol. Espero que vocês tenham gostado. Ó, um beijo para vocês, meus amores. Fiquem em casa, não esqueçam, se cuidem, ó. Tchau, meus amores. Até a próxima aula. E ó, a escola não parou. Ela apenas se multiplicou nos lares. Tchau, crianças. Mês de junho chegou, as nossas histórias irão continuar e com certeza hoje você vai se apaixonar. É festa, é alegria, é São João, é folia. Vem comigo, mais uma história conhecer? Quem quer ouvir a nossa história, venha comigo e não se demora. Quem quer ficar feliz assim, venha pra cá bem junto de mim. Mais uma história engraçada, mais uma história para você se envolver. A história da linha assanhada. É uma linha bem divertida que eu vou convidar para você conhecer. É uma linha mágica, é a linha assanhada do poeta Carlos Jorge. Vem comigo conhecer a história, a linha assanhada. Bem interessante, você vai gostar e vai brincar. Pega a sua linha para brincar comigo. Ah, olha só como ela está. Era uma vez uma linha muito assanhada. Era tudo e quase nada. Ficava em todas as posições para te conhecer com emoção. Ela era um quadrado, um retângulo, um triângulo e um círculo bem divertido. Sabe por quê? Porque ela era toda assanhada, divertida e engraçada. Era torta, toda torta, assim, ó. Era reta, curva e semi-reta. Nada sabia de geometria, nada mesmo, mas geometrava como ninguém. Sabe por quê? Porque ela gostava de desenhar, de brincar com traços, com cores. Ah, ela era mesmo, era engraçada. Um dia virou cubo, se atrapalhou e quase virou tubo. Inventava e desenhava formas diferentes. Outro dia, ela inventou que era uma montanha. Se desmanchou toda e se transformou em nuvem lá no céu para colorir o azul que não era de papel. Se cansou, ficou cansada, muito cansada. Não queria mais ser nuvem e nem montanha. Ela se transformou no mar. Ah, e balançava para lá e para cá, para lá e para cá, encantando, adivinhe só, o infinito do azul do mar. Chua, chua, que encantava para se embalar. Ah, mas adivinhe só, se aborreceu, ficou brava, muito brava, zangada mesmo, e se transformou em sol, lá em cima, junto das nuvens, brilhante e queimando todos que ali chegavam perto dela.
Ah, mas essa nuvem, tão linda, com essa linha que passou pelo sol, que passou pelo céu, era reta, era curva, torta e quase certa. Certo dia, ela imitou, sabe quem? H-O-M-E-M. Homem, você, ela imitou você. Ela era a sua imagem. Olha que belo desenho que se transformou a nossa linha assanhada. Mas aí, adivinhe só, já estava cansada, criou asas e voou. Mas não gostou e virou um lindo bicho, borboleta, assim, e voou. Voou, transformada em uma borboleta do amor. Ah, que linda a nossa linha assanhada. Se contorceu toda para endireitar. Se engasgou para consertar. E embaraçou, enrolou e se enroscou. Deu nós, adivinhe só, ninguém conseguia desatar, porque a linha assanhada sapeca agora está. Mas ela não parava de brincar. Virou um tanto assim, assim, vou girar, um tanto assim, gira comigo, de coisas grandes e depois de coisas miúdas, pequena mesmo. Adivinhe, acertou e desacertou, porque é assim, a gente acerta e a gente erra. Rolou para cá, rolou para lá, rolou e enrolou, virou um ponto e, adivinhe, sossegou, dormiu, relaxou. Por quê? Porque engraçada ela ficou. Mas essa linha, adivinha só, quando meu nome no coração ela formou. E adivinhe só, com a rima de café, com a rima de picolé, ela formou o lindo nome Zezé, o meu tia Zezé. Mas aí ela me perguntou, se você fosse uma linha, o que gostaria de ser? O que você que está aí, gostaria de ser? Não pensou duas vezes e respondeu, para todos vocês, uma coisa ela queria ser, uma casa. Para todos que colocar com muito amor. Aqui é você, o seu pai, a sua mãe, todos numa casa para morar. Porque a casa da gente, ela serve para encantar. E quem ama, nela pode morar. Então vem comigo nessa casa, entra comigo nessa casa da linha assanhada. Vem. Agora eu vou te convidar para brincar. Pega uma linha e começa a brincar comigo agora neste lugar, no sonho encantado da linha assanhada. Agora nós vamos brincar. Com a linha assanhada, nós vamos transformar uma casa para você morar. Você pega a sua linha, e no desenho você pode colocar. O desenho é seu, é você que vai fazer. Aí você coloca a cola no desenho e vai colocando a linha, Para você retornar, você vem para cá. Colou e a sua casa transformou. É a casa que você pode morar. Cola de novo, usa a cola de novo, vem para a porta para ela entrar.
E a mágica você vai formar. Formou a sua casa. E essa casa transformada vai te convidar para uma música cantar. Vem comigo, gestos, fazer e dançar. Vem! Com sua linha assanhada, nós vamos brincar. E a sua casa você vai formar. Você faz um desenho e pode ter certeza que belo ficará. Veja só, com uma linha assanhada, tudo pode transformar. Transforma na sua casa, a casa que você vai morar. Transforma, transforma, transforma. Oh, ao transformar, você vai se movimentando. Não se preocupe, porque ela vai ficar linda, igual você. Formou, formou. Quando você for colando, ela vai ficando. Olha só. Formou, formou. Vem agora para cá. Se você quiser cortar, não tem problema. Eu não gosto de cortar. Por quê? Porque a mágica está na linha assanhada, para ela se formar. Tá aí minha casa. Transformou? Agora vem comigo. Uma cantiga, aprender e gestos fazer. Vem! Tenho uma casinha que é assim, assim. E pela chaminé sai uma fumaça assim, assim. E quando eu quero entrar, bato na porta assim, assim. Eu entro na casinha assim, assim, assim. Eu tenho uma casinha que é assim, assim. Pela chaminé sai uma fumaça assim, assim. E quando eu quero entrar, bato na porta assim, assim. Eu entro na casinha assim, assim, assim. Eu tenho uma casinha que é assim, assim. Pela chaminé sai uma fumaça assim, assim. E quando eu quero entrar, bato na porta assim, assim. Eu entro na casinha assim, assim, assim. Eu tenho uma casinha que é assim, assim. E pela chaminé sai uma fumaça assim, assim. E quando eu quero entrar, bato na porta assim, assim. Eu entro na casinha assim, assim, assim. Eu tenho uma casinha que é assim, assim. Pela chaminé sai uma fumaça assim, assim. E quando eu quero entrar, bato na porta assim, assim. Eu entro na casinha assim, assim, assim. Eu tenho uma casinha que é assim, assim. Pela chaminé sai uma fumaça assim, assim. E quando eu quero entrar, bato na porta assim, assim. Eu entro na casinha assim, assim, assim. Eu entro na casinha assim, assim, assim. Gostaram da nossa música? Dançamos, conhecemos uma música nova e uma história encantada, maravilhosa. Então, eu te aguardo na próxima história, porque com certeza você vai usar a imaginação, aquela parte que vem do coração. Então, vem comigo. Quem quer ouvir a bela história, me aguarde na próxima aula. Quem quer ouvir uma bela história, me aguarde na próxima aula. Laia, 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 la 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 la, laia, 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 laia. Um beijo da tia Zezé. Tchau!